Olá, meus queridos alunos, muito bem-vindos aí a mais uma aula de Biologia com o professor Bruno. E hoje nós vamos tratar do assunto, continuando aí na unidade 11, sobre evolução das espécies. Nós já vimos aí alguns assuntos nas aulas anteriores, que foi a definição e importância da evolução. Começamos a ver em relação aos fósseis, que foram os primeiros vestígios justamente para a gente conseguir analisar, a evolução dos antepassados que viveram aqui na Terra e também a adaptação dessas espécies, que também por meio dos fósseis a gente consegue ter uma série de informações sobre como essas espécies conseguiram sobreviver naquele ambiente remoto da Terra de antigamente, Terra primitiva. Então nós tivemos aí alguns assuntos relacionados a fóssil, a ciência que estuda os fósseis, que é a paleontologia, E hoje nós vamos ver também em relação às leis básicas de Darwin e as leis básicas de Lamarck. Nós fizemos um comentário, eu fiz um comentário com vocês no primeiro vídeo dessa unidade. Então, se você quiser relembrar o vídeo, acessa lá para você entender um pouquinho mais dessa introdução quando eu falei sobre Darwin e Lamarck. Mas hoje a gente vai falar bem a fundo das teorias desses dois cientistas. Vamos lá? Bem, então quais são as leis básicas de Darwin e Lamarck? Primeira coisa que a gente tem que entender, o que a gente tem que ter de princípio aqui, é justamente sobre a lei do lamarckismo. Então, o que é isso? É uma teoria proposta aí, pelo Lamarck, que foi um naturalista francês, e justamente essa teoria tenta explicar a evolução das espécies. Então, antes de mais nada, vocês têm que entender, e já está estudando aí, justamente que Lamarck e Darwin, eles focaram seus estudos durante a sua vida para descobrir toda a evolução das espécies. Então, falou de evolução de espécies, é justamente os dois cientistas que trabalharam com isso, Lamarck e Darwin. Então, em 1809, ele publicou um livro chamado Filosofia Zoológica. E esse livro era justamente o ambiente em mudança que fazia com que os organismos mudassem os comportamentos. Então, Lamarck, ele publicou esse livro justamente falando que, dependendo do ambiente, nós tínhamos diferentes tipos de organismos. A primeira lei de Lamarck foi a de uso e desuso. O que é uso e desuso? É justamente os organismos que tendiam a se desenvolver com os órgãos deles, que mais eles usavam, e entrava em desuso aqueles órgãos que eles não usavam com muita frequência. Então, por isso, uso e desuso. Então, sempre ligar Lamarck, primeira lei, é a lei do uso e desuso. Se eu uso muito o meu braço, provavelmente ele sempre vai aparecer nos meus descendentes por milhares de anos. Se eu deixo de usar alguma parte do meu corpo por algum motivo, vai chegar um momento que nosso corpo não vai ter mais essa parte. Eu dei exemplo em um vídeo anterior falando justamente da apêndice, do nosso intestino, que é o finalzinho ali do nosso também sistema digestório, sistema digestório, que é um órgão que hoje não tem uma função específica no nosso corpo. Então, vai chegar uma época, um ano aí, que esse órgão provavelmente não vai mais aparecer no nosso corpo, nos nossos filhos, nos netos, enfim. Bem, então olha só, a inutilização de certos órgãos vai justamente estar ligadas às mudanças do ambiente ou do organismo que ele está inserido. A segunda lei de Lamarck fala sobre a transmissão dos caracteres adquiridos. Quem são esses caracteres? Caracteres, pessoal, é o mesmo que características, ou seja, as características fenotípicas. Então, por que tem o cabelo liso ou enrolado, loiro ou castanho, cor dos olhos, altura?
Então, tudo isso são caracteres que vão fornecer aquelas características fenotípicas de uma espécie. Bem, as características então desses órgãos mais utilizados e os menos utilizados iriam ser passados de gerações para gerações. Esse exemplo é um exemplo básico. Então, se você procurar na internet, né, ou até mesmo na apostila de vocês vão ver que existe sempre uma girafinha lá com o pescoço alongado tentando se alimentar. Qual que é a história aqui? Lamarck ele usa muito o exemplo da girafa. A girafa, como ela não encontrava muitas vezes o alimento, né, no solo, nas plantas de baixa estatura, ela tinha que começar a comer as folhas das árvores. Com isso, o que aconteceu com o pescoço dela? Lamarck defendeu a teoria que conforme o ambiente que essas girafas viviam, elas tiveram que se adaptar para sobreviver. Então aí para elas comer, elas foram esticando o pescoço e o pescoço foi esticando e passando para os filhotes delas, né? Então essa característica e a necessidade de comer as folhas em locais mais altos foram transmitidas por várias gerações. Bem, as teorias de Lamarck na época foram bastante rejeitadas. Por quê? Justamente porque a comunidade científica achava um absurdo uma girafa, um filhote de girafa, ter herdado o pescoço prolongado da mãe, justamente porque ela precisava se alimentar nas árvores mais longas, né, mais altas. E aí, só que a gente não sabia em relação às heranças genéticas. Na época, esses cientistas não tinham os estudos lá de Mendel para saber que existia transferência genética de pai para filho. E todas as espécies eram vistas como imutáveis, ou seja, aquela espécie não ocorria mutação, então ela sempre iria nascer daquele jeito, né? E seria imutável. Então as características eram as mesmas desde sempre e não passavam por mudança nenhuma, independente do ambiente. Outra questão que coloca a teoria de lamarckismo em xeque é a verificação dos caracteres adquiridos. Ou seja, então dependendo do ambiente ou do que o organismo exercer durante a sua vida, ele passaria para os descendentes. Então olha só, as gerações futuras, um exemplo que eu trouxe aqui, né? Se eu tenho um pai que vai para a academia, né, faz musculação, isso não quer dizer que o filho dele vai ser forte e vai ter o mesmo tipo físico desse homem que justamente ganhou esses músculos conforme o ambiente que ele viveu, certo? A mesma coisa as girafas. Então não é porque a mãe girafa aqui tinha que esticar o pescoço para comer as folhas que ela passou essa característica para os filhos. Isso aí é genética, certo? Então, se ela tem essa genética do pescoço prolongado, ela vai passar a característica do pescoço prolongado para os filhotes. Não é porque ela esticava que o filho vai nascer assim. Não é porque você tem aí um ganho de força, né, ou de músculo, que seus filhos vão já nascer com esses músculos, ok? Bem, então o lamarckismo e o darwinismo, eles têm algumas diferenças, né? Esses dois cientistas trabalharam aí algumas diferenças. O Lamarck, são três na verdade, a gente vai falar da primeira aqui, que vai comparar um cientista com o outro. Lamarck acreditava que o meio ambiente induzia diretamente os organismos. E essa mudança de comportamento iria criar as adaptações deles. E o Darwin ele defendia que o meio ambiente exercia seleção natural, ou seja, favorecendo apenas os organismos mais fortes que tinham condições de sobreviver naquele ambiente. O segundo item para a gente fazer a comparação é justamente Lamarck falando que as novas características dos organismos eram tidas porque eles usavam mais ou menos aquela determinada parte do corpo, né? Ou aquele determinado órgão. E o Darwin ele acreditava que o indivíduo apresentava suas características que eram possíveis para ele sobreviver no ambiente. Então Darwin sempre repetindo aí algumas teorias dele. Bom,
A terceira diferença da lei do lamarckismo para o darwinismo é justamente porque Lamarck defendia as características adquiridas por transmissão aos seus descendentes. Então, se eu adquirir uma característica agora na minha vida, ficar com o cabelo loiro, então meu filho vai ter cabelo loiro, certo? Então é justamente essa diferença, ou melhor, essa consequência do ambiente que passaria para os meus descendentes. Já o Darwin, ele defendia que os mais aptos ao ambiente viviam por mais tempo, reproduziam com mais frequência, em maior número, e aí transmitiam seus caracteres, né, para os seus descendentes. Então, assim, as girafas com pescoços curtos acabavam morrendo antes de reproduzirem, por não alcançar as folhas das árvores, ok? Então, nós vamos entender um pouco mais em outro vídeo sobre a parte de genética, justamente onde vocês vão conseguir entender como essas características são passadas de geração para geração. Bem, então para a gente fechar essa aula de hoje, eu quero que vocês acompanhem os próximos vídeos para a gente entender melhor sobre a evolução e toda a adaptação das espécies. E não esqueçam que nós ainda temos todos os mecanismos evolutivos para entender nesse próximo vídeo que vocês podem acompanhar a partir de agora. Ok? Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá!